Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Plantão Unesp Covid-19. Hoje nós vamos conversar sobre a vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Aqui com a gente o pesquisador brasileiro, médico infectologista, mestre em saúde pública e doutorando do programa de medicina da universidade, Pedro Folegatti. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Plantão Unesp. Eu que agradeço, Maíra. A vacina ela está em desenvolvimento, sendo divulgada amplamente pela imprensa internacional e também brasileira. E eu gostaria que você apresentasse para a gente, como que se deu o desenvolvimento dessa vacina e a aplicação dos testes. Isso, bom, essa vacina, então, ela é feita baseada numa plataforma utilizando um vetor viral, então é um vírus que, na maioria das vezes, causa o resfriado comum, e o que a gente faz é modifica geneticamente esse vírus para que ele possa expressar proteínas de outras doenças que a gente queira proteger. Então, a gente desenvolveu uma vacina semelhante contra o MERS coronavírus, esse outro tipo de coronavírus que causou epidemias no Oriente Médio por volta dos anos 2012, e o vírus ele é bastante semelhante em sua estrutura, e isso permitiu que a gente acelerasse de maneira bastante significativa o desenvolvimento da vacina atual contra esse coronavírus. Então, nós começamos os nossos ensaios clínicos de fase 1, que é a primeira fase dos testes. Depois que a gente faz esses testes em modelo animal experimental, nós prosseguimos com os testes em humanos e começamos os nossos estudos de fase 1 no final de abril desse ano, envolvendo mais de 1.000 pessoas, o que é bastante incomum para estudos de fase 1, que geralmente recrutam números significativamente menores de pessoas. Mas considerando esse histórico de vacinas semelhantes na mesma plataforma dos últimos anos, isso permitiu com que a gente acelerasse as coisas de uma forma bastante significativa. E desde então, estamos progredindo com os nossos testes. Então, depois de um mês desse estudo clínico de fase 1, onde a gente observa principalmente os efeitos colaterais mais imediatos da vacina, então o objetivo principal é estabelecer se existe algum problema com a segurança da vacina que a gente está testando nesse momento. E então a gente começa a expandir esses números, começa a vacinar números maiores de pessoas, outros grupos, outras faixas etárias. Então, inicialmente nos estudos de fase 1, a gente prioriza adulto, jovem, saudável, numa faixa etária mais ou menos entre 18 e 55 anos, e nos estudos de fase 2, 3, a gente expande essa faixa etária e expande o número de indivíduos, permite alguns indivíduos com algumas comorbidades que eles façam parte do estudo. E o objetivo maior dos estudos de fase 3 é testar se a vacina funciona de fato mesmo ou não. E esse é o pé que estamos atualmente. Então, Pedro, a vacina ela começou a ser desenvolvida desde o início do ano, quando surgiram os primeiros casos e uma certa disseminação no Reino Unido. Na sequência, vocês elaboraram em laboratório esse ensaio clínico e estão testando desde o final de abril. O que vocês já conseguiram mensurar a partir dessa testagem que hoje já foi realizada em 7.000 pessoas, que é o que comporta a fase 3 desse teste clínico, é isso, né? Isso, então a gente começou a trabalhar na vacina assim, a partir do momento que o sequenciamento genético do vírus, do coronavírus, ele se tornou disponível no começo de janeiro desse ano, e que foi o grande marco que iniciou a maioria das pesquisas de desenvolvimento clínico em vacina no mundo inteiro, foi a divulgação do sequenciamento genético do vírus, e a partir daí a gente consegue escolher essas proteínas, o pedaço do genoma específico do vírus que a gente vai usar para fazer a vacina. Então, nós estamos trabalhando na vacina desde janeiro desse ano. E testamos a vacina, então, tanto em camundongo quanto em primatas não humanos. Então, nós fizemos alguns trabalhos em macacos que mostraram que a vacina induz uma resposta imune, sim, e foi capaz de proteger contra a infecção das vias aéreas inferiores, então protegeu os macacos contra a pneumonia, que é o que a gente espera que essa vacina faça, né? É proteger contra a doença aguda grave. Esses testes, como você pontuou, desde a fase 1, também visa identificar efeitos colaterais nesses grupos controle com os quais vocês têm trabalhado. O que já é possível dizer de um certo efeito colateral dessa vacina voltada ao combate do novo coronavírus?
Então, mas dessa vacina especificamente, eu não posso entrar em detalhes com relação aos dados, porque esses dados ainda não são publicados, mas o que eu posso falar com relação a essas vacinas de maneira geral é que elas têm se comportado de uma forma como que a gente esperaria. Então, a forma com que a gente desenvolve esses estudos, então a gente tem, dentre dessas primeiras 1.000 pessoas que foram recrutadas no estudo de fase 1, a gente divide, metade delas vão receber a nossa vacina, a vacina desenvolvida pela universidade, e a outra metade vai receber uma vacina licenciada, que já é comercializada normalmente, que tem aproximadamente os mesmos efeitos adversos semelhantes, para que as pessoas não consigam perceber qual vacina elas receberam. Então, como qualquer outra vacina, essas vacinas elas causam dor no local da injeção, então é uma injeção no braço, então um pouco de dor, um desconforto, um pouco de inchaço às vezes, um pouco de vermelhidão ao redor do local da injeção, essas coisas são esperadas como qualquer vacina. E considerando a biologia da vacina, o vírus que a gente tem utilizado como vetor, a gente espera que as pessoas tenham, às vezes, alguns sintomas parecidos, mais ou menos, com o sintoma da gripe. Então, às vezes, um mal-estar geral, um pouco de dor de cabeça, uma febre, às vezes, essas coisas são esperadas e normais de acontecer, mas em todos esses efeitos colaterais, geralmente tendem a se resolver nos primeiros 2 ou 3 dias. Pedro, uma grande curiosidade que as pessoas têm a partir, né, da divulgação dessa ampliação da testagem para 7.000 pessoas é quando vocês acreditam que essa vacina ela poderia ser aplicada já visando ao combate do coronavírus, começando onde, né, se teria um grupo prioritário para essas vacinas, se vocês já chegaram, mesmo sem esses resultados, como você disse, que ainda não foram publicados, qual a expectativa que o grupo de vocês na Universidade de Oxford, com qual expectativa vocês têm trabalhado? O que acontece, na verdade, esses estudos de fase 3, eles acontecem de um jeito com que, como eu expliquei, a gente vacina 2 grupos diferentes, que vão receber 2 vacinas diferentes, a nossa e um grupo controle, e o que a gente faz é acompanha essas pessoas ao longo do tempo para ver quantas delas acabaram se infectando ou ficando doentes com coronavírus, e o que a gente espera é que no final, num tempo determinado, a gente, se tudo der certo, vai ver um número muito maior de casos no grupo que recebeu a vacina comparadora do que no grupo que recebeu a nossa intervenção, e é assim que a gente testa a eficácia. Quando nós vamos ter eficácia depende muito da situação epidemiológica atual. Então, a gente só consegue ver eficácia onde existir transmissão contínua. Então, é difícil saber exatamente quando a vacina, se der certo, ela estará disponível ou não. Esse é um dos objetivos pelos quais a gente ampliou o nosso programa de desenvolvimento clínico e começou a testar vacina em outros países, como o Brasil, que infelizmente encontra-se numa situação bastante desfavorável do ponto de vista epidemiológico, então com um número bastante significativo e em ascensão dos casos de coronavírus. Então se torna o local ideal para que a gente possa testar a eficácia dessas vacinas. Então a gente vacina e espera com que essas pessoas naturalmente se infectem com coronavírus para saber se a vacina está funcionando de fato mesmo ou não. E o tempo que vai levar para a gente receber essa resposta é o tempo das pessoas se infectarem. É difícil prever. O que acontece é que existem diversos acordos internacionais e de cooperação técnica entre a universidade e a AstraZeneca, que atualmente é a indústria farmacêutica que detém os direitos sobre a vacina desenvolvida pela universidade, com diversos outros governos internacionais, para que parte da fabricação da vacina ela aconteça a risco. Então, o que o mundo inteiro tem se preparado, e essa é uma estratégia que vem sendo utilizada não só pela gente, mas por diversas outras pessoas e outros grupos internacionais desenvolvendo vacina, preparando fábricas no mundo inteiro para começar a desenvolver as vacinas que ainda estão em teste o mais rápido possível, para que assim que uma delas tenha mostrado eficácia nos testes de fase 3, para que essas vacinas possam ser distribuídas imediatamente. Então, muito dessa atividade acontece a risco, né? Então, e é necessário que essas coisas aconteçam, porque a gente não tem tempo a perder.
Então, é preciso que essas estratégias elas aconteçam paralelamente. Você comentou que, né, são outros grupos também desenvolvendo outras vacinas também nesse processo de testagem para que a gente chegue nesse modelo e também considerando essas diferenças epidemiológicas entre os países, como você citou aqui o caso do Brasil, né? E como tem se dado essa parceria aqui no país, né? Você é brasileiro, está aí estudando, como que tem se dado essa relação para se pensar um certo controle do avanço da Covid-19 aqui no país, que é o que a gente tem observado e tem gerado um certo pânico na sociedade ao ver essa explosão de casos, né, paulatinamente nos últimos meses. Então, assim, não é uma coincidência o fato de eu estar envolvido aqui e a gente ter levado a vacina para o Brasil também, mas, fundamentalmente, o Brasil tem sido hoje o principal local para se testar essas vacinas, primeiramente por conta da situação epidemiológica, dos casos crescentes no país, sim, mas também pela infraestrutura de ciência e tecnologia que existe no Brasil e que permite com que a gente faça ciência de qualidade no Brasil e que teste essas vacinas com todo o rigor científico necessário para que a gente possa obter resultados que sejam resultados válidos. Então, existem interações entre os pesquisadores daqui com os pesquisadores do Brasil. A comunidade científica internacional que trabalha em vacina, ela não é tão grande assim, então a gente mantém os nossos contatos e isso permitiu com que a gente acelerasse de forma bastante importante o começo desses ensaios clínicos aí no Brasil. E existem mais de 200 candidatos vacinais sendo desenvolvidos até o momento, 18 deles que já começaram algum tipo de testagem em ensaios clínicos. O nosso da Universidade de Oxford foi o primeiro a chegar na fase 3, e existem outros desenvolvedores de vacina trabalhando para isso também. Então, o Butantan recentemente assinou um acordo junto com uma farmacêutica chinesa para começar um ensaio clínico de fase 3 no Brasil também, e isso é muitíssimo importante. Então, é fundamental que o Brasil não só seja o local onde esses desenvolvedores de vacina estão procurando para poder buscar eficácia, mas acho que os acordos de transferência de tecnologia para garantir produção nacional, caso uma dessas vacinas dê certo, eu acho que isso é fundamental e coloca o Brasil numa situação bastante privilegiada. Pedro, para a gente finalizar a parte dos estudos, né, que estão em andamento, como você bem pontuou, para controlar um pouco essa geração de expectativas que as pessoas estão, porque muito se coloca, até do ponto de vista científico, de que não é possível um retorno aqui, então, a gente entendia como normalidade, sem que haja uma vacinação em massa, vamos assim dizer, para grande parte da população mundial, né? E não só aqui pensando no caso do Brasil. Então, nesse controle de geração de expectativas, por exemplo, se nenhuma dessas vacinas comprovar uma eficácia, volta tudo a estaca zero, né? Então, essa eu acho que é uma questão importante para controlar um pouco essa expectativa, essa certa ansiedade que as pessoas têm, como se a vacina ela fosse milagrosa nesse contexto da pandemia. Eu acho que é importante ressaltar que o que a gente o que vem acontecendo desde janeiro desse ano, na verdade, foi um esforço monumental da comunidade científica internacional para acelerar o desenvolvimento clínico dessas vacinas. Então, vacinas que geralmente levam de 5 a 10 anos para sair da concepção até o mercado, nós estamos acelerando esse processo em meses, né? E esse processo todo ele não é sem riscos, né? Então, existe um risco, sim, de que muitas dessas estratégias que vêm sendo desenvolvidas, que elas não funcionem, essas vacinas, algumas vacinas podem não funcionar, umas vacinas podem funcionar melhor do que outras. Existe um espectro, na verdade, bastante grande, então a vacina pode conferir proteção contra casos graves, internação hospitalar, em ambiente de UTI e óbito, por exemplo, que é o que a gente quer que a vacina faça de fato. E a vacina, uma segunda situação, pode ser que a vacina proteja não só contra os casos graves, mas contra também os casos mais leves, sintomáticos, e do modelo ideal seria que a vacina prevenisse infecção assintomática pelo vírus também. Essa seria a situação ideal.
Agora, com mais de 200 candidatos sendo desenvolvidos, e dentro desses, esses 18 que já começaram ensaios clínicos, eu acho pouco provável que a gente não tenha nenhuma vacina disponível nos próximos meses. Eu acho que a chance de pelo menos uma, ou eu espero que seja muito mais de uma, porque uma só com certeza não será suficiente para abastecer a população mundial. O que a gente precisa que aconteça é que a gente precisa, na verdade, de 7 bilhões de doses. Essa é a quantidade de pessoas que a gente precisa vacinar. A gente precisa vacinar o mundo inteiro. E uma vacina só, com certeza, ela não vai dar conta. Mas é importante que a população entenda essas nuances entre as diferenças entre os perfis de eficácia. Nenhuma vacina, nenhuma intervenção é 100% eficaz. Eu não acho que a gente vai ter uma situação em que a gente saia dessa corrida com uma vacina que seja 0% eficaz. Eu acho que vão ser muitos os candidatos com alguma coisa em torno de 50%, 70% de eficácia, 80% de eficácia. Então, é difícil saber qual vai ser a melhor dessas outras 18 vacinas que começaram as testagens nesse momento, mas eu acredito que alguma eficácia nós vamos ver de algumas dessas vacinas, sim. Gostaria de agradecer, então, Pedro, mais uma vez pela sua participação aqui no Plantão Unesp, desejando bons trabalhos a você e a toda a equipe que tem trabalhado no desenvolvimento dessa vacina do novo coronavírus e também dos demais grupos e centros de pesquisa que têm se dedicado dia e noite a esse combate, a esse enfrentamento à pandemia da Covid-19. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e por trazer luz e mostrar o papel, mais uma vez, da ciência no desenvolvimento de questões que envolvem a saúde humana. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. O Plantão Unesp Covid-19 fica por aqui. Acompanhe as demais informações sobre a universidade, a ciência e o novo coronavírus ao longo de nossa programação e também em nossas mídias sociais. Até a próxima.